E vamos lá para mais um Liga da Política. E aí, Cissa, tudo bom? Olá, tudo ótimo. Melhor agora aqui com vocês. Ah, maravilha. Ari Mesquita. Imagine, 52 episódios eu te aturando pra alguma maneira. Imagine, se pra você é difícil, imagina pra mim. Você já deu pra sentir como é que ele tá hoje, né? eu A primeira frase dele já foi... Eu estou tranquilo. preocupado com o nosso convidado de Eu hoje. também. Porque Ari é o problema deste programa. Isso O problema deste programa é Ari. lado. Ele sentou logo do seu lado. Com a Eu sou roupa tão parecida, calmo. Ele sentou então. logo do seu lado. Eu tô zen hoje. Estamos aqui hoje com André Fraga, meu querido amigo vereador de Salvador. Que o programa é bem leve, é bem descontraído, é ótimo. É ótimo de fazer esse programa aqui. Verdade. É muito divertido, não é? Concordo. Só tem um problema aqui no programa, mas você vai entender qual é o Não vou problema. dizer quem é, não. Você vai entender qual é o problema do Tô programa. calmo. Ô, Ari, tô pegando no seu pé. Viu? Estão pegando no meu pé, É estão porque pegando ele no meu vai, pé. cuidado, ele vai macio. Confie Daqui a nessa pouco ele fala. faz aquela perguntinha mais... Você vai ver. Vamos nessa. Só tome cuidado. Mas a gente começa o programa assim, meu amigo. Eu quero que você conte a sua história, eu quero que você explique para quem está nos ouvindo, né? Como é que você chegou no processo político, como é que veio essa paixão pela política, pelo meio ambiente que você tem, que você entrega no seu mandato. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de que hora a galera vai assistir a gente. Paulo, Cissa, Ari, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje batendo esse papo, conversando, falando de política, de tantas coisas que eu imagino que a gente vai falar aqui. Vou tentar resumir um pouco da minha história, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, vim para Salvador morar aos 18 anos, e aí quando eu cheguei aqui, aos 18 anos, eu fui para a faculdade, estudar engenharia ambiental. Na faculdade de engenharia ambiental eu comecei a me envolver inicialmente com a criação de um jornalzinho do curso. Depois do jornalzinho do curso, a gente criou um diretório acadêmico DCE, União Estadual de Estudantes Universitários, depois o UNE, fui presidente da Federação de Estudantes de Engenharia Ambiental. Depois, no meio do caminho, eu me filiei ao Partido Verde. Eu costumo dizer, esse ano eu estou fazendo 20 anos de filiado ao PV. 20 anos de filiado ao Partido Verde. Com 6 anos de idade, 7 anos de idade, mais ou menos. Quem me dera. Desde quando começou a fazer militância, você sempre foi PV? Eu sempre, só tive um partido. É porque a gente fez militância junto, eu tenho 25, você deve ter uns 27 no máximo. Mas eu tenho 20 anos esse ano, fiz 20 anos, me filiei, eu tenho 39, então foi lá com os 19 anos. E aí, né, eu comentei essa semana que eu me filiei ao PV meio que achando que era uma ONG, assim, sabe? Não entendia muito bem o que era partido, não entendia muito bem o que era política partidária, não entendia o que era política estudantil. Né? Ali eu estava descolado, estava no dia a dia. E PV, antigamente, há 20 anos atrás, a única referência do PV aqui na Bahia era Bassuma, né? Bassuma entrou depois de mim. Exatamente. Foi mesmo. Bassuma era do PT. Edson Duarte, Gilberto Gil. Juca Juca Ferreira. é Mas a verdade. referência que eu tinha para me filiar foi Juca. Presidente. Foi Juca. Não, presidente não. Não foi candidato a presidente? Quem foi não? Sirquis. Sirquis e Gabeira. Aí. Gabeira. Juca foi secretário executivo de Gil, depois virou ministro da Cultura também. Sim. Ele era do PV. Hoje não está mais no PV. Mas a minha referência foi o Juca, que era vereador em Salvador na época. Sim. E aí me filiei, comecei a militar. Como eu sou do Rio de Janeiro, não tenho nenhum parente aqui na Bahia, nenhum parente político, não entrei. Bati na porta, me filiei. Comecei a militar como militante comum. Vai para entrega panfleto, segura a bandeira, vai para os eventos. E aos poucos fui criando minhas relações dentro do partido. Fui chegando próximo à minha formação universitária. Ao mesmo tempo que eu fui deixando de me dedicar ao movimento estudantil, que eu não queria ser militante estudantil profissional, com 40 anos fazendo política estudantil. Como alguns fazem. Como alguns. Você se formou no tempo certo? Não. Aí não tem como, aí pedir demais, né? Já é demais, né? Aí pedir demais. Então você faltou pouco, né? Era 5 anos. Formou em 10. Eu me formei em 8. 8 anos. Teve gente Teve gente aí que... Foi mais, né? De 8. Não, nada disso. Com 6 anos e meio. Foi? Isso porque eu fui forçado. Eu fui forçado a me formar. A dona da faculdade virou pra mim e falou assim: ó, se você não se formar, vai ser o primeiro jubilado e único dessa faculdade. Eu falei, pô, isso eu fui mais ou menos assim. Chegou um momento que eu já não me sentia à vontade. Isso. Eu não sentia à vontade, não queria mais. Eu comecei a olhar assim, meus amigos se formando, você ficando aí, chegando numa geração nova. Comecei a me sentir bem. É hora de deixar o espaço para quem tá aí, chegando. Eu falei, chegou 2 semestres, eu peguei 6 matérias que a gente pegava, eu peguei 8, 9, 10 matérias para me formar. E aí passei, então, reduzir essa dedicação ao movimento estudantil, passei a dedicar mais ao Partido Verde.
Naquele momento, já que com minhas relações, eu comecei a trabalhar com o Edson Duarte, que o Paulo citou aqui, que é deputado federal da gente, que chegou a virar ministro do meio ambiente, né, do governo Temer. E aí, depois, Edson virou candidato a senador, a gente correu atrás, Edson não se elegeu, comecei a trabalhar com o Euros Ribeiro, que foi do PV, presidente da UPB, agora está como prefeito, está como deputado estadual, já foi prefeito de Mogi da Lapa. E aí, nesse período, eu virei presidente do PV de Salvador, 2010. E aí, montamos uma chapa de vereador. O PV estava 10 anos sem eleger nenhum vereador em Salvador. Não fazia nem a metade do coeficiente eleitoral. A gente conseguiu montar uma chapa, elegemos 2 vereadores, emplacamos a vice-prefeita. Aí o prefeito Assemineto eleito me convidou para participar do governo. Fui subsecretário, secretário, depois aí candidato a vereador, e aqui estamos. Agora você é formado em engenharia ambiental. Exato. Né? Você já foi para essa pauta muito jovem. Você é muito jovem ainda, mas ainda com 20 anos você já falava sobre isso, já queria lutar sobre isso. O que não é tão comum, né, para um jovem. O que é que te levou para a pauta ambiental? Já era algo que você queria lutar? Você tem na família alguém? Quais são os seus políticos que te inspiram? Na verdade, é isso. Assim, não foi uma coisa que eu... Assim, foi um negócio meio... Eu saí da adolescência no Rio de Janeiro e vim pra cá, né? Morar aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vim morar porque vim morar com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de saneamento aqui. E aí meu pai sugeriu, falou, André, por que você não estuda engenharia ambiental e tal? Eu fui meio assim. Confesso que eu fui mais pelo ambiental e menos pela engenharia. Sim. Eu não sou muito da área de exatas. Eu sou mais da área de humanas. E aí eu sofri para me formar em engenharia. Algumas disciplinas foram duras, assim, física, cálculo, foi difícil. Somos 2. Mas 4. Eu costumo... 3, 4. 4, é. Eu costumo dizer, porque meu irmão é contador, é matemático e engenheiro. E minha irmã é contadora, né? Aí eu que fui para a área de sobrou pra humanas, você, né? eu digo, ó, e com conta, eu não quero conta. Boa frase. Mas me dediquei, consegui passar, enfim. Mas acabou que eu me dediquei mais à política, acaba sendo humanas, né, e tal. E aí fui me aprofundando nessa pauta e comecei, de fato, a gostar dela, para além daquela motivação inicial, que era uma motivação... Confesso que era um adolescente que era um pouco sem rumo, assim, sabe? Aquele adolescente que não Faz parte É da até adolescência. normal. Mas faz parte É da comum, adolescência. que eu acho um Adolescência é absurdo isso, você querer exigir de um adolescente que ele decida o que ele vai fazer Do que com ele a sua quer vida. ser. Não é com 16, hoje a gente vive aí com a medicina, a gente vai viver até os 90, os 100 anos. Com Aí você certeza. com 16 anos, 18, você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. E aí, nesse sentido, eu comecei a criar, e aí me conectar com referência. Então, na política, a gente tinha Fernando Gabeira, tinha o próprio Juca na época, Gil. Hoje tem Marina Silva, a gente tem Chico Mendes, na época era uma referência, apesar de já não ser mais vivo. Eduardo Jorge, que foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo e candidato a presidente pelo PV, Alfredo Sirquis, enfim, referências nacionais nessa pauta, nessa agenda. Sim. Entre outras, tem o Carlos Mink, que foi fundador do PV, mas hoje não está mais no PV, mas é deputado estadual pelo Rio de Janeiro, já foi ministro do Meio Ambiente também. Então são várias referências que a gente... Edson Duarte, uma grande referência para mim, uma figura aí, vale a pena vocês entrevistarem ele aqui. Sim. Um dia ele estava morando em Salvador. Então, foi nesse bolo aí que eu acabei, de fato, mergulhando nesse conteúdo, nesse tema, nessa agenda. E hoje é minha vida, né? A Semineto te convida para ser subsecretário e depois você assume a secretaria. Como é que foi esse desafio lá na secretaria, lá na prefeitura? Como é que você chegou? Rapaz, o desafio foi gigantesco, porque tanto eu como o Ivanilson, que foi o secretário, a gente não tinha experiência no executivo, né? Eu tinha sido assessor de alguns parlamentares. Eu estava estudando na época gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas, então, de alguma forma, eu entendia que era importante entender de gestão, fundamental, na verdade. Mas era tudo muito novo, gestão pública é completamente diferente. Já tinha estagiado com meu pai na empresa dele, então é completamente diferente. Então, e a secretaria tinha sido criada, não tinha secretaria. Então, imagina, você criar uma secretaria do zero, não tinha CNPJ. Chegamos depois de João Henrique, Neto segurou 20% do orçamento, 25% do pessoal. Do furacão, João Henrique. Então a gente chegou numa situação muito complexa, muito difícil. Foi um grande teste assim, pra gente. Eu me dediquei muito, estudei muito, orçamento, licitação, processo administrativo. Entendendo Lidando com conta mesmo. que tinha que entender, né? Porque eu tô ali,
Primeiro porque você assina. Sim. Eu sou o ordenador de despesa. Eu saio Sim. de lá, Ministério Público, se eu fizer besteira, tchau, dá pau. E se o Ministério Público mandar você devolver 1 centavo, o cidadão já acha que você roubou dinheiro. Com certeza. Mesmo que tenha algum tipo de problema que Sim. você não botou dinheiro no bolso. E aí foi muito desafiador, mas aí a gente conseguiu no primeiro ano sobreviver, digamos assim. Né? O primeiro ano foi muito difícil da gestão, na época, muito difícil, não só da gente, mas da gestão como um todo. Eu me lembro que no final do ano, todo final do ano, o prefeito fazia um encontro dos secretários, da equipe, para confraternizar e tal. E nesse primeiro ano eu me lembro que Neto se emocionou. É porque para Neto também, né? Ele só tinha experiência Como parlamentar. no parlamentar. Ele foi executivo pela primeira vez naquele ano. 2012. Como chefe, né, do executivo, porque ele já trabalhou, acho que Secretaria de Educação. 2012. É, como chefe. Ele se emocionou e falou, gente, eu achava que a gente não ia conseguir passar o primeiro ano, porque era muito problema. Era problema para tudo que era lado. Problema grande, né? Tinha dinheiro, problema para tudo que era lado. Então, conseguiu ajustar. Quando eu lembro que a gente tinha, a Vitória de Salvador tinha mais de 100 inscrições no CALC, né, que é o SPC Serasa dos Governos. No primeiro ano, zerou tudo, para poder pegar financiamento. Hoje, estava falando com o Paulo mais cedo, a gente estava discutindo lá na Câmara de Vereadores com a Secretaria da Fazenda, porque a Prefeitura está pegando um novo empréstimo de 300 milhões. Isso há 10 anos atrás era impensável, porque você tinha 100 inscrições no CALC. Quem é que está devendo na SPC Serasa e consegue pegar empréstimo? Ninguém. Hoje já pode. Então foi muito desafiador, mas foi muito interessante também, foi uma oportunidade muito grande, porque jovem, né? Eu era bem jovem na época, já se vão 10 anos, e a gente tinha ali esse desafio de tirar do papel, tirar da cabeça as ideias e botar em prática na cidade. Na época, a terceira capital do país, uma cidade muito desafiadora como Salvador, né? A gente verde, literalmente verde, foi bem bacana. Eu ia perguntar sobre essa questão. Em 2012, quando você assume lá a subsecretaria, não se tinha muita consciência ambiental na cidade, em algumas práticas, principalmente em obras, né? Se derrubava a bel prazer, não tinha aquela fiscalização, tanto do poder público, né, municipal, quanto dos órgãos que de fato devem fiscalizar, e tanto da população, né, que hoje em dia com a rede social fiscaliza muito mais fácil, mais ágil. Como foi esse processo, né? Você que vem dessa militância desde cedo, como é que você enxerga hoje esse processo de crescimento e entendimento de que as práticas, né, ambientais que devem ser preservadas, né, no meio público? Eu acho que é uma tendência que a gente percebe, de fato, de aumento desse engajamento, dessa preocupação, desse interesse, né? Mas, por outro lado, Ari, eu sempre digo assim, sabe, na hora de votar, muita gente esquece disso, esquece do meio ambiente. Vamos lá, quantos vereadores verdes ambientalistas tem na Câmara de Salvador? Quantos deputados federais tem lá na Câmara Federal? Todo mundo, se você fizer uma pesquisa, saiu recentemente uma pesquisa, sei lá, 80% das pessoas acham que a mudança climática tem impacto na vida delas. Mas não são 30% E aí, na hora que vota, dos políticos, né? Na hora que vota, esquece. Entende? Então, assim, na prática, o prefeito, o governador, o presidente, eles entendem uma linguagem, um recado, é voto. Então, se a população não passa a mensagem para ele de que aquele assunto, que aquelas pessoas que defendem aquele assunto são estratégia, e a população entende que é importante, essa agenda não é importante para mim. A agenda, para mim, é menos importante. Então, o que eu percebo é que, sim, existe mais interesse, uma tendência crescente do interesse. Sim, o planeta, cada vez mais, você vê agora o Lula está no Diálogos Amazônicos, né, Cúpula da Amazônia, né, Amazônia. Você vai para fora do Brasil, o Brasil é duas coisas, Rio de Janeiro e Amazônia. É difícil. Uma vez, me convidaram para fazer uma palestra em Miami. Aí, na hora de imprimir a passagem, quando eu fui ver a passagem, estava El Salvador, Miami. Ai, meu Deus. É Salvador da Bahia. Você fala Salvador da Bahia. Porque senão eles não conhecem nada além de ou Rio, São Paulo ou Amazônia. Então, Salvador, inclusive, nos últimos anos tem feito um trabalho muito forte, tem se destacado nesse aspecto, mas a gente precisa compreender o papel que o Brasil desempenha internacionalmente e de que maneira a gente consegue envolver os nossos cidadãos aqui. Então, eu tenho feito um esforço grande, não é fácil, não é simples,
Meio ambiente é sempre o que tem menos recursos, menos dinheiro. A secretaria, quando a gente criou, era pouca grana. A gente saiu, era muito mais do que a gente entrou, mas ainda era pouco, né? Porque a gente acha que era importante. Mas a gente encontrou uma situação quase que de ausência de política pública ambiental. E a gente deixou alguns legados que eu acho importantes. Quais foram? Mas vários, por exemplo, vamos lá, uma política pública que conseguiu criar, implementar e requalificar novos parques em Salvador. Então, chegamos lá, o parque da cidade era um problema. Era uma faixa de Gaza. Quem mora no Itaigara não tinha coragem, tinha medo de ir porque era assalto todo dia. As pessoas, quando paravam no semáforo na frente do parque, Quebravam o vidro. E corriam para dentro. Quem morava do outro lado, ali na Santa Cruz, não frequentava como gostaria. Por quê? Porque no passado fizeram um grande muro dividindo a Santa Cruz do Parque da Cidade. Sim. E a gente chegou e estava tudo abandonado, quebrado, ruim. Aí a gente fez uma primeira vistoria, olhamos e falamos, rapaz, e aí, o que a gente vai fazer? E um espaço tão bacana, né, André? Incrível, porque é bem localizado. Grande. É um parque muito utilizado e está na memória afetiva de muita gente. Verdade. E aí, o primeiro desafio que o Neto falou, vamos reformar esse parque. A gente fez, deu vários problemas na licitação, um monte de problema, demorou pra caramba a hora, mas deu certo no final. E hoje, se você for no Parque da Cidade hoje, você vai lá no sábado, no domingo, é lotado. É branco, preto, pobre, rico, magro, gordo, todo mundo misturado. É de fato o Parque da Cidade, um parque que representa a cidade como Salvador. E assim a gente fez o Parque Pedra de Xangô, o primeiro parque de Cajazeiras. Assim a gente fez o Parque Marinho da Barra, o primeiro parque marinho de Salvador. Assim a gente fez o Parque Lagoa dos Dinossauros, Lagoa dos Pássaros, Lagoa do Arraial do Retiro. A gente deixou o projeto pronto, a gente requalificou o Jardim Botânico, o Parque dos Ventos a gente também implementou. Deixou o projeto pronto que a Prefeitura vai fazer agora, para o Horto da Cidade Baixa, que fica ali perto do Hospital Sagrada Família. Sim. Vai ser um projeto bem bacana também. E também projetos já encaminhados para o Parque de Canabrava, ali perto do Vitória, que é o antigo lixão da cidade. Além disso, no PDDU da cidade, nós criamos muitos outros parques, novos parques, que estão aí na fila para serem implementados. Então, esse é um legado. Outro legado, instrumentos de incentivo à construção sustentável. IPTU verde, IPTU amarelo, outorga verde, só existe em Salvador. O único lugar Como é que funciona? A outorga verde é um instrumento da política urbana que é a outorga onerosa, né? Então você vai construir um prédio, o PDDU, a LOUS vai te dizer o seguinte, na sua rua, o seu lote, você só pode construir 5 andares. Mas, se você pagar a outorga onerosa para a prefeitura, qual é a lógica? Se você vai construir mais 2, 3 andares, a prefeitura vai ter mais demanda para infraestrutura, né, enfim, etc e tal, trânsito. Aí você paga uma taxa para a prefeitura. Eu acho que aconteceu isso na construção ali do... Ai, meu Deus, aquele condomínio ali da Paralela é... Ai... Alphaville? Não, do lado é... Le Parque. Le Parque, é possível. Que precisou refazer, porque o projeto original dele eram prédios mais espaçados. Só que por conta dessa outorga, ele teve que se... Repara, você já teve ali? Sim. Os prédios, eles são todos colados e a área verde, maior, ele foi né? mais preservada. Eu acho que pode ser. A outorga é um instrumento que tem no Brasil inteiro. A outorga onerosa do Estatuto das Cidades. E o que a gente fez em Salvador? A gente já tinha o IPTU verde, que é desconto do IPTU para os prédios sustentáveis. A gente pegou e falou assim, só que o IPTU verde é um benefício para quem compra o apartamento, o imóvel, né? Então, se eu compro imóvel, eu vou ter desconto no IPTU. E aí a gente percebeu que não estava engatado o programa. Então a gente conversou com o mercado imobiliário e falou, como é que a gente consegue, né, deslanchar? Falei, pô, André, o que a gente percebe é que não é um incentivo para quem constrói, é só para quem compra. Então, o que é a outorga verde? Então, se o cara vai construir o prédio foi IPTU verde, ele vai ter desconto na outorga. Então, isso hoje, quase todo o prédio de Salvador, em áreas onde tem outorga onerosa, adere, né? Adere ao IPTU verde. Então, a gente tem um volume enorme hoje de prédio. Qualquer dia desse eu vou até pedir para fazer um levantamento de... Como é esse processo de divulgação desse IPTU verde? Existe dentro do... É uma divulgação muito voltada para o segmento. Da prefeitura. Né, as corretoras, né? Eles conhecem. Inclusive, hoje, todo lançamento que tem IPTU verde, eles colocam um selinho
para atrair os consumidores e tal. Outro legado que a gente deixou foi, eu fui também secretário no segundo governo de Neto, a secretaria virou secretaria de inovação. Sim. A gente criou um espaço chamado Colabore no Parque da Cidade. Teve um prédio ali embaixo no comércio também, Nosso. né? De vocês, né? A sede da Todo secretaria. verde, né? Que é todo sustentável ali também, É a né? sede da secretaria que a gente deixou. Eu lembro que tem um quadro de planta, né? E tá lindo, é lindo. Planta, tem o rooftop, né, o terraço, que o povo chama. Massa. Que a gente fez também com energia solar, teto verde, enfim. Então a gente tem o Colabore, e aí, associado ao Colabore, a gente lançou uma série de editais de inovação para a sustentabilidade, que a gente acelerou mais de 40 empresas em Salvador, startups. A gente criou a política municipal de inovação, a política municipal de meio ambiente, a política municipal de arborização urbana, enfim. Foram várias frentes e iniciativas que a gente desenvolveu que ficaram como legado hoje para a cidade. A política municipal de mudança do clima, a estratégia de resiliência, enfim, foi bastante coisa, deu bastante trabalho, mas eu tenho bastante orgulho de ter feito parte disso. É uma secretaria que fala do meio ambiente, sustentabilidade, também de animais, não é isso? Hoje, né? Na minha época não era. Na sua época, é isso que eu ia te perguntar. Na sua época era somente sobre o meio ambiente. A gente começou como Secretaria Cidade Sustentável e terminou o governo de Neto como Sustentabilidade, Inovação e Resiliência. Sim. E foi agregando agendas. Hoje é resiliência, então Hoje é animais. sustentabilidade, resiliência e proteção de animais. Isso. Ou é sustentabilidade e resiliência só, enfim. Não lembro agora qual é o nome completo. Mas a gente foi agregando. Então, por exemplo, no final do governo, e até hoje é assim, a Defesa Civil faz parte da Secretaria. Então, a Codesal faz. Por quê? Porque a gente tem lá uma política de mudança do clima. Como é que a gente adapta Salvador para enfrentar a mudança do clima global? E aí a Defesa Civil é um órgão estratégico nesse aspecto. Então, Normalmente a Defesa Civil fica na Secretaria de Infraestrutura, né? Era antes. É. Mas Interessante. a gente mudou isso em Interessante. 2016. E uma secretaria que não existia, né? Em 2012 ela não existia. Foi ganhando criando, espaço. ganhando espaço e ganhando Exatamente. corpo. Vários projetos premiados, a gente conseguiu prêmios até internacionais. Alguma outra cidade copiou esse formato, esse modelo de secretaria? Não, Niterói agora criou uma Secretaria de Mudança do Clima. Sim. Bem interessante, bem bacana. Mas confesso que eu não estou acompanhando mais tão de perto, não. Eu estou muito dedicado ao mandato. Mas tem algumas cidades do Brasil que estão inovando aí, coisas bem legais. Agora falando do seu mandato em Salvador, como é que é a sua relação com os seus colegas? E no sentido do meio ambiente, você, óbvio que é a sua pauta principal, meio ambiente, mas eu queria saber de você, quais as outras pautas que você vê como mais urgentes em Salvador? Veja, o principal tema de Salvador é a desigualdade, né? Então, redução de desigualdade é fundamental. Hoje eu estava, inclusive, visitando um bairro, né? Onde a gente vai colocar, a gente indicou a prefeitura está executando o programa Morar Melhor. Sim. Vocês conhecem, Conheço, né? Interessante. É incrível como muita gente de Salvador passa perrengue pesado. Você vê casas, residências, onde você nem imagina que algumas pessoas não Habitam ali, têm né? condições de morar. Então, assim, redução da desigualdade é, na minha opinião, o eixo central, fundamental para qualquer política pública na nossa cidade. Mas eu trabalho isso a partir da perspectiva da questão ambiental. Então, quando eu falo de meio ambiente, estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando de infraestrutura, eu estou falando de tudo isso. Porque, pronto, ontem eu estava dando entrevista a um outro podcast de uma galera que faz num terreiro de candomblé ali, na rua Amazonas de Baixo, na frente da UNEB. Sim. Fica ali, descendo, não sei se vocês conhecem ali, Sim. a comunidade da Timbalada também, que é Sim. muito conhecida. Acabou. Que é outro lugar, né, muito vulnerável e tal. E assim, um esgotão passando. E aí a mãe de santo me pediu, André, esse esgoto e tal, etc. Já passou aqui fulano, disse que vai resolver e tal. Todo mundo passa dizendo que vai resolver, mas... Quando eu falo disso, eu tô falando de saúde. Saúde. Que eu comentei com ela, por exemplo, assim, perguntou, André, conta sua história, eu sou do Rio de Janeiro. Eu morava num bairro extremamente popular no Rio. Sim. E aí eu sempre gosto de contar essa história porque é uma realidade que está presente muito em Salvador, que eu ando muito por Salvador, eu vejo. Eu jogava bola, a única área de lazer no bairro que eu vivia era um campo de futebol, como é muito comum. Campo de futebol é a única área de lazer. Aí eu nunca fui muito bom de bola, mas ia lá ocupar meu tempo. Chutar a canela dos outros. Ia lá ocupar meu tempo e tal, era o que a gente tinha para fazer. Quando jogava na rua, na frente de casa, ia no campo. Atrás do campo tinha o que a gente chama no Rio de Janeiro de valão. O que é o valão? É aquele riacho que lá no passado distante foi muito limpo, tinha peixinho, tinha tudo, mas virou um grande esgoto, a céu aberto. Sim. No Rio de Janeiro se chama de valão. Tinha um valão atrás do campo.
que acontecia? Como o campo, obviamente, nunca tinha manutenção adequada, a bola sempre furava a rede E e caía caía no balão. lá. A gente, sem informação, descia descalço, pegava a bola do balão, com a mão suja, com tudo sujo, batia, becava na areia do campo, virava aquela farofa e tal, jogava, batia e continuava jogando bola. Graças a Deus, nunca peguei uma doença muito grave. E Deus segurava, né? Exatamente. Mas a gente percebe que isso é uma realidade em vários bairros de Salvador. Verdade. Então, isso é falar de meio ambiente. Quando eu falo da recuperação dos rios de Salvador, quando a gente apresenta um projeto para recuperar o Rio Camaragibe, que está ali desembocando no Parque Costa Azul, Sim. nós estamos falando de reduzir doença, nós estamos falando de melhorar a qualidade de vida, de mais áreas de lazer, Trânsito, inclusive, de né? tudo. Então, Tudo. isso também é reduzir desigualdade, é reduzir o racismo ambiental, é trabalhar a justiça climática. Porque quando a gente fala de mudança climática, nós estamos falando de um fenômeno causado pelo homem, de desequilíbrio climático global, que no final das contas quem vai mais sofrer é quem tem menos dinheiro. Porque o rico está quente, aumenta o ar-condicionado. Exatamente. A conta de energia vai lá, passa o cucu. Mas Mas ele vai pagar. O pobre. Você vai para a Europa agora, quem é que está morrendo de calor? Os idosos, pobres. Arizona agora, a galera tá desmaiando na rua de calor, tá caindo no chão e tá indo, sabe para onde? Pro hospital de queimado, porque tá queimando a asfalto. pele. Nossa. Eu estou falando Meu de Deus. algo seríssimo. E quando pegar em países como o Brasil, em cidades como Salvador, as pessoas mais pobres é que vão sofrer. Então, falar de desigualdade, falar de meio ambiente, são coisas muito associadas. Sim. E então, eu trabalhei, e a gente trabalha muito também a pauta da saúde, no final das contas. Então, é esse ciclo que a gente trabalha. Recentemente, a gente apresentou um projeto de lei da cannabis medicinal, que foi aprovado na Câmara. O relacionamento com os colegas é excelente. É natural o convencimento. Hoje, por exemplo, ontem teve reunião da CCJ, da reunião de orçamento, que tinha um projeto meu que estava com parecer pela reprovação. É um projeto para que a gente elimine o canudo plástico na cidade, descartável. E aí Aqui já é lei, só não é cumprido. Não é Cláudio Freitas? cumprido. Pois Não é. é cumprido. A gente dialogou, construiu e tal. Já mudei o parecer para a gente poder aprovar o projeto e aí depois cobrar. Esse é um desafio, né? Aprovar a lei é fácil. Mas qual foi a mudança que precisou ser feita? Não, na verdade, houve um entendimento equivocado do relator, do vereador relator. A gente conversou, ele entendeu e vai mudar o parecer. Entendeu? Ok, entendi. Então, mobilidade urbana é outro tema fundamental. Né? Como é que você se locomove na cidade de uma forma que você, por exemplo, não polua, consiga chegar no horário onde você quiser e tenha saúde? É isso que eu ia lhe perguntar, essa questão de mobilidade urbana. Salvador é uma cidade que em 10 anos houve um crescimento assustador, né? Houve o metrô funcionando, agora o BRT, né? Como é que o André tem se posicionado em relação a isso? A esses crescimentos em detrimento da retirada da vegetação, né? O BRT retirou muita vegetação, o metrô tirou Sim. muita vegetação, e há um discurso, eu não estou falando nem de esquerda nem de direita, mas há um discurso de quem está no poder, de que, vamos replantar. E quando você vê, a obra está lá, já está pronta, não há um replantio. Aqui a gente está sofrendo também, que está tendo a obra de saneamento básico, não sei se você percebeu aqui na Beira Rio, também se retirou árvores centenárias, e vai terminar a obra e não vai se requalificar, não se pensa realmente nesse cuidado com o meio ambiente, né? E com a população em geral que vai sofrer por isso. Como é que o André, o político e o militante, se posicionam em relação a isso? Eu adiciono o André político, o André militante e o André engenheiro ambiental. Eu tenho uma responsabilidade muito grande do ponto de vista técnico. Né? Então, eu faço... O político, às vezes, ele é tentado a jogar para a torcida, mas o técnico me puxa porque eu estudei durante 8 anos, podia ser 5, mas foram 8. Quando ele falou que estava, ele falou, não, eu fiz o MBA, fiz mestrado. Então ele estudou mais, 8 anos. Mas é porque eu gostava de estudar. Estou fazendo doutorado agora, tentando terminar. Mas eu tento equilibrar isso tudo, entendeu, Ari? Por quê? Veja, vamos lá, você tocou em alguns pontos interessantes e eu fiz muito esse debate porque eu era secretário na época do BRT. Seja na época do licenciamento, como na época da construção do BRT, eu era secretário. Eu acompanhei de perto, fui responsável. Quando eu cheguei em Salvador,
A gente não tinha nenhuma regra. Por exemplo, vamos lá. A Ari tá lá com problema, precisa cortar uma árvore na casa dela. Mas às vezes precisa cortar uma árvore. Sim. Às vezes precisa. Por vários motivos. No passado teve gente que plantou um monte de árvore inadequada para a arborização urbana. Eu estou como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. A arborização urbana é uma ciência. Eu sempre dizia, inclusive minha equipe falava que ia fazer uma camiseta com isso para mim. A árvore não é poste. As pessoas achavam às vezes que a árvore era um poste que você botou ali, voltou no outro dia, acabou. Não, a árvore é um ser vivo. E como ser vivo, ela tem um ciclo de vida. Verdade. E ela, como ser vivo, ela tem o contexto adequado para sobreviver. Então vamos lá. Você pega lá um cara da Suécia, da Noruega, mete ele no pôr da barra o dia inteiro tomando sol. No dia seguinte ele vai estar com febre. Com certeza, insolação. Porque ele não está acostumado. Você pega uma espécie lá da Ásia, como é a amendoeira, por exemplo, e mete ela na calçada. Em 10 anos a calçada está toda destruída. Você pega uma espécie da Ásia, como é o ficus, e mete perto da casa. Em 10 anos sua casa não vai ter um tubo mais livre para passar, inclusive vai estar subindo provavelmente a raiz dela na sua privada. Tem vários vídeos que as pessoas mandam. Por quê? Porque são espécies inadequadas para aquele ambiente. Não quer dizer que a árvore seja feia, que seja ruim, porque ela não é adequada para aquilo. Então, quando a gente chegou, não existia regra. Se a Ari precisasse tirar uma árvore por algum motivo, não tinha regra de qual era a espécie que ele tirou, quantas eles iam plantar no lugar, qual é o formato do plantio, como era o padrão, etc. Então, quando a gente chegou, a gente criou isso. Primeiro ponto. Quando veio a obra do BRT e a obra do metrô, o metrô licenciou pelo governo do estado, não licenciou pela prefeitura. E eles não botaram nenhuma árvore de compensação, nenhuma, na licença do estado. Nenhuma. A gente só conseguiu botar porque na hora deles retiraram o alvará de construção na prefeitura, que tinha que ser o alvará na prefeitura, a gente exigiu. Ainda teve aterramento de rio ali. Mas depois eles aterraram, né? Eles aterraram. Aterrou aonde? Ali na paralela, na frente do Imbuí, né? Eles aterraram para construir. Não só ali. Ali na estação Pituaçu, ali era um rio, que foi todo aterrado. Pituaçu, de fato, não me lembro.